Chegamos então no livro de 1º e 2º Samuel. Hoje, nesse vídeo, vou fazer uma pequena apresentação introdutória a respeito deste livro, cheio de ação, que inicia aí e relata o reinado do grande rei Davi, um livro imperdível. E faço esse vídeo no desejo de animar você a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus e compreenda a história por trás da história. Todos os livros a gente tem acompanhado a promessa messiânica, a apresentação do Senhor Jesus, a esperança de Israel e a esperança da humanidade. Então, imperdível, tenha isso em mente enquanto você lê a palavra de Deus. Mas antes, talvez você é novo aqui no canal, talvez você não me conheça, então sejam todos muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Alba, você está no canal há pouco tempo e nós temos lido a Bíblia de forma cronológica. E todas as vezes que a gente começa um livro, a gente então faz um vídeo aqui introdutório para animar você e para trazer informações que podem te ajudar na compreensão deste livro, ou do livro que a gente apresenta. Começando aqui por Samuel, quem escreveu este livro, a tradição judaica vai dizer que foi Samuel, mas teve outros autores, porque 1º e 2º Samuel, na nossa Bíblia, é dividido, né? 1º e 2º Samuel. Mas não tinha essa divisão quando foi escrito. Mas por conta do pergaminho ser muito grande, então na compilação da Bíblia, resolveu-se fazer dessa forma, 1º e 2º Samuel. E este livro, ele vai abordar um período histórico de mais ou menos 115 anos. Então é muito tempo. Então Samuel escreveu grande parte desse livro, mas teve também outros autores. E esse livro começou a ser escrito ali por volta de 930 a.C. Começa com uma belíssima narrativa a respeito de Ana. Ana é uma mulher que não podia ter filhos e ela sofria muito por conta disso. E ela vai ao tabernáculo e ela chora ali diante do altar, clamando ao Senhor para lhe dar um filho. E no capítulo 2 nós vemos que ela faz um belíssimo cântico, o cântico de Ana, porque Deus responde à oração dela, dá a ela essa bênção de um filho, ela coloca o nome dele de Samuel, e esse cântico ela vai falar sobre esse Deus que fez promessas, que faz promessas, e aí mais uma vez uma pessoa como ela é usada por Deus para falar sobre o Messias que está por vir. E aí a narrativa vai falar primeiro sobre Samuel, ele se torna um grande profeta. Ana entrega Samuel para viver no tabernáculo e servir ali, e Deus o usa como um grande profeta entre o povo de Israel. E depois a narrativa vai falar sobre uma história dos filisteus que batalham contra o povo de Israel, e o povo de Israel eles são derrotados, e o filisteu leva a arca para a terra deles. E é interessante notar que o povo de Israel tinha um orgulho e achava que a arca era um amuleto. Então tratava a arca como um amuleto de sorte. E Deus ele permite que o povo de Israel seja derrotado para mostrar que quem vence a batalha é ele, e não nenhum tipo de artifício ou de amuleto. E Deus queria tirar essa ideia da cabeça dos israelitas. E lá nessa terra dos filisteus, a Arca da Aliança é colocada dentro do templo do deus Dagon, e aí esse deus é derrotado pelo próprio Deus Todo-Poderoso, né? Essa estátua cai, Deus corta a cabeça dela, e Deus traz um castigo muito severo para os filisteus, a ponto dos filisteus, com muito temor e medo desse Deus Todo-Poderoso, devolver a arca, né, da aliança sem a ajuda nenhuma do povo de Israel. E Deus mostra, olha, quem vence a batalha sou eu. Vocês precisam de mim, mas eu não preciso de vocês para destruir ninguém. Então Deus queria trazer uma humildade para aquele povo, reconhecendo o poder do Deus Todo-Poderoso. E acontece isso. E aí a narrativa vai, Samuel tá ali à frente do povo, mas o povo agora começa a pressionar Samuel, dizendo, olha, a gente quer um rei, todos os povos têm rei, a gente não tem, a gente quer um. E Samuel fica chateado com relação a isso, mas ele vai perguntar para Deus,
que Deus diz a respeito. E Deus fala, olha, então vamos dar um rei para eles. E aí se destaca um homem entre todos os outros, chamado Saul. Saul, ele era um homem grande, ele era bonito, ele se destacava na multidão e ele é levantado como rei de Israel. Só que Saul, ele tem um problema sério, alguns problemas de caráter, ele começa a ficar orgulhoso e ele não se submete à autoridade. E aí, no desenrolar da história, a gente começa a narrativa a respeito de Davi, que era um menino simples, até a família dele não levava ele muito em conta, ele cuidava de ovelhas, ele era um menino assim que não parecia ser um guerreiro, mas aí tem a vitória dele sobre Golias. E por conta da rebeldia e da falta de obedecer à autoridade, que era, por exemplo, Samuel nas coisas pertinentes à adoração a Deus, ele acaba fazendo coisas que não devem, sacrificando ali antes de uma guerra. Não era para ele fazer aquele ato religioso, era para Samuel fazer. E por essas coisas o reinado é tirado de Saul e Deus entrega então a Davi. E Davi se torna o capitão do exército de Saul e ele começa a ter todas as vitórias e Deus unge Davi como rei. E Saul começa a ficar sentindo muita raiva de Davi. Toda a popularidade de Saul cai por terra e Saul então tenta matar Davi. Então, no 1 Samuel, a gente vê muito essa dinâmica de Davi fugindo, inocente, e Saul tentando matá-lo a todo custo, porque agora o reinado dele foi tirado e foi dado a Davi, né? Deus mudou essa questão, porque Deus, ele humilha os orgulhosos e exalta os humildes. E essa é a dinâmica que a gente vê. Desde Diana, humilde, envergonhada pela posição, por ela não ter filhos e tal, Deus exalta, Deus responde a sua oração, porque ela é uma pessoa humilde, se coloca ali na dependência do Senhor. Davi da mesma forma, humilde. Saul orgulhoso, então Deus rebaixa o orgulhoso e exalta o humilhado. E a gente vê essa dinâmica. E aí o livro de 1 Samuel termina sendo Saul morto de forma trágica, e Davi jamais quis levantar a mão para deter Saul de alguma forma, e Deus entrega então o reinado para Davi. E segundo Samuel já inicia com Davi se tornando rei, primeiro não de todo Israel, mas depois no desenrolar da história ele se torna rei de todo Israel e Deus dá muitas vitórias para ele. E em gratidão, Davi então, no capítulo 7, vai falar ali que quer fazer um templo para Deus. Um templo maravilhoso, magnífico para Deus. E Deus fala, não vai ser você que vai fazer esse templo. Mas no capítulo 7, Deus faz uma aliança com Davi, dizendo que a partir dele o reinado de Davi será eterno. Por quê? Porque da linhagem de Davi nascerá o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e tem mais uma vez a promessa messiânica da vinda do Salvador. E na continuação desse livro, a gente vê que Davi era um homem falho, e ele peca, e o seu pecado é grave, e depois desse pecado, a sua vida toma um rumo muito triste, porque ele acaba, na época da guerra, ao invés de ir para a guerra, fica em casa, vê a mulher de Urias tomando banho, toma ela para si, ela fica grávida dele, aí ele, para tentar esconder isso daí, faz uma artimanha e acaba matando o marido dela, que era o Urias, mas Deus usa a vida de Natã para chegar até Davi e repreender Davi. Quando Davi é repreendido, ele se humilha, diferente de Saul, que não se humilhava. Ele se humilha, ele se arrepende, Deus perdoa Davi, mas as consequências vieram. Um filho de Davi estuprou a sua irmã, depois o seu outro filho mata essa irmã, e aí Davi tem que fugir, porque agora Absalão fala, não, eu vou tomar o reinado, e Davi foge. Antes, Davi fugiu de Saul e Davi era inocente, ele estava ali sendo acusado de coisas que ele não tinha praticado e ele não queria tomar o reinado à força. Mas agora,
por consequências dos seus pecados, ele foge do seu filho. Por quê? Porque ele pecou e ele não organizou, não administrou bem a sua casa. Então a gente vê esse ponto tão falho de Davi, e aí ele escreve muitos salmos, tanto que depois de nós lermos 2 Samuel, nós vamos ler vários salmos de Davi, que é um homem quebrantado, que é um homem que adora a Deus, que é um homem que reconhece as suas faltas, reconhece o seu pecado e se quebranta diante de Deus, mas que recebe a punição pelas suas atitudes. E a gente vê, no final do livro vai terminar trazendo ali um relato a respeito da vida de Saul, suas falhas, a respeito da vida de Davi, suas falhas, mas a promessa de um rei soberano que não terá essas falhas, que é perfeito, que será o rei dos reis e senhor dos senhores, um reinado messiânico. Então, apontando mais uma vez para Cristo Jesus. Homens usados por Deus tiveram seus altos e seus baixos, pecados terríveis, teve as suas consequências. E nós podemos ver isso, mas Deus, ele traz uma esperança para nós, de que sim, ele usa homens dessa forma, mas que ele vai transformar a história da humanidade como ele tem transformado. Então, este livro é magnífico, muita ação, muitos detalhes sobre o reinado de Davi. E depois o final também do 2 Samuel já vai mostrar Davi finalizando o seu reinado. Aí o seu filho toma esse poder, e aí depois nós vamos ver como foram essa linhagem de Davi e os desdobramentos na história de Israel até chegar ao Messias. Então, leia a Bíblia, espero ter te animado a isso. Fique firme aí, constante, lendo a palavra de Deus, que vale muito a pena. Obrigada por você me acompanhar até aqui. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, em Livro de Salmos, que nós vamos ler.